Olá, seja muito bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. É um prazer enorme ter o carinho de sua audiência. Essa é a série A Verdade Presente. E no estudo de hoje nós vamos maximizar a verdade presente, que é uma referência direita às 2300 tardes e manhãs com a purificação do santuário, que é a ação de Jesus Cristo, a última fase da obra de Jesus Cristo no lugar santíssimo, no segundo compartimento do santuário celestial. Vamos falar com o Eterno em oração para entrarmos nesse estudo fantástico. Obrigado, Eterno e bom Deus e nosso ancião de dias, porque nas virtudes do sangue de Cristo nós temos acesso direito à Tua santa presença no Santo dos Santos para recebermos, por meio de Jesus Cristo, a justiça e por meio de Jesus Cristo nós recebermos o Espírito Santo de tal maneira que nós possamos revelar em nossas vidas o Teu precioso caráter. Conceda-nos essas bênçãos, em particular aquele que está a contemplar e a assistir esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bem, o nosso texto-chave para essa empreitada se encontra no 2 de Pedro, o capítulo 1, o versículo 12. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que reza o seguinte: Por isso não deixei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na verdade presente. Nós vimos que a verdade presente tem dois aspectos, dois momentos interessantes. O primeiro momento foi com as 70 semanas, que tem que ver com a crucifixão e a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus e a sua intercessão no primeiro compartimento do santuário celestial. Esta é a verdade presente no contexto das 70 semanas. Porém, nós vimos que a verdade presente no contexto profético nesses últimos dias, com o final das 2300 tardes e manhãs, das quais foram retiradas 70 semanas, tem que ver com a obra de Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo, deixando a sua obra no lugar santo, começando a sua obra final e de expiação final ou de purificação do santuário celestial no lugar santíssimo, para fazer expiação completa dos nossos pecados e fazer expiação completa da lei de Deus. Esses são os dois momentos importantes. Nesse estudo de hoje, nós vamos maximizar a verdade presente com as 2300 tardes e manhãs, com a purificação do santuário, nesse caso a entrada de Jesus Cristo no lugar santíssimo. Nós vamos maximizar esta verdade. É interessante observar de que a verdade presente das 70 semanas, que tem que ver com a crucifixão, a ressurreição e a intercessão de Jesus Cristo, nós encontramos no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, que os discípulos receberam o Espírito Santo para proclamar ou maximizar a verdade a respeito da crucifixão de Jesus Cristo, a sua ressurreição e a sua intercessão. Os 12 apóstolos, aqui no caso que representavam diretamente a liderança de Jesus Cristo, eles estavam reunidos em Atos capítulo 1, em número de 120 pessoas. Em Atos capítulo 2, eles receberam o Espírito Santo para pregarem a verdade presente, que tem que ver com a crucifixão, a vida perfeita de Jesus, a crucifixão, a ressurreição e a sua intercessão no lugar santo. Porém, o que nós vamos analisar no estudo de hoje, que é maximizar, é quem foram as pessoas que no final das 2300 tardes e manhãs, com a purificação do santuário em 1844, de acordo com as 2300 tardes e manhãs, que é Jesus saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, quem Deus delegou a responsabilidade nessa verdade presente, dessa nova obra de Jesus Cristo, no plano da redenção, para fazer expiação final da lei no lugar santíssimo em relação aos pecados contidos nos livros sagrados. Esse é o aspecto que nós vamos analisar no estudo de hoje. Observe que o livro de Daniel, capítulo 14, o versículo Daniel, capítulo 14,
o versículo, capítulo 8, digo, Daniel não tem capítulo 14. Daniel capítulo 8, o versículo 14, ele diz exatamente o seguinte, para contextualizar ao meu querido amigo que nos assiste nesse exato momento. Veja que o versículo 14 diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Isso é fundamental, que no final das 2.300 tardes e manhãs o santuário celestial seria purificado. E é interessante observar que dentro desse contexto, a purificação do santuário, à luz de Daniel capítulo 7, o versículo 9 até o versículo 9, versículo 10, depois vamos pular para o versículo 12, nos abre, nos amplia o que quer dizer essa questão da purificação do santuário. Que elementos mais importantes são essenciais a se ter em conta aqui no estudo. O versículo 9 diz que eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. As suas vestes eram brancas como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chama de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía diante dele. E milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o julgamento e abriram-se os livros. É interessante que no capítulo 8 do livro de Daniel fala sobre o santuário e a purificação, que é a obra sumo sacerdotal. No capítulo 7 fala sobre o tribunal, o julgamento. Esses dois capítulos são um paralelo do mesmo cenário que ocorreu no final das 2.300 tardes e manhãs. O que quer dizer que Daniel capítulo 8 introduz Jesus Cristo como sumo sacerdote para fazer expiação no lugar santíssimo dos nossos pecados acumulados nos livros, de acordo com Daniel capítulo 7. E Daniel capítulo 7 vai descrevendo que essa obra de purificação no santuário, no lugar santíssimo, envolve um julgamento. E o julgamento é com base nas obras, porque elas estão contidas nos sagrados livros. Então nós temos dois aspectos aqui interessantes. Nós vemos que, afinal de contas, a purificação do santuário também tem que ver com o julgamento, de acordo com os livros. Então, nesse caso, Jesus Cristo, ele não é apenas nosso sumo sacerdote que fará a expiação final dos pecados no lugar santíssimo. Jesus também, como sumo sacerdote, ele é nosso advogado. Percebe? Não é interessante? Isso é lindo, isso é bastante lindo e é bastante interessante. Por isso é que toda raça humana precisa saber esse ângulo que se amplia do ponto de vista profético em relação à obra final de Jesus Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial, que é outro aspecto interessante que tem que ver também com a sua morte na cruz do Calvário, que legitima essa obra dele de sumo sacerdote para fazer expiação dos nossos pecados e para ser nosso advogado nesse grande tribunal e nesse grande julgamento. E olha como é que Jesus é introduzido como sendo o advogado e como sendo o sumo sacerdote. No versículo 13 diz que eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. Então, nesse caso, Jesus Cristo em Daniel capítulo 7, no grande tribunal, onde se analisa os livros, onde estão contidos os registros das nossas ações, Jesus Cristo, o Filho do Homem, que é o nosso advogado e o nosso representante, exatamente no santuário celestial, no lugar santíssimo. Em Daniel capítulo 8, Jesus Cristo é introduzido como sendo o grande sumo sacerdote que fará expiação no lugar santíssimo. Você pegou os dois ângulos interessantes? Então, aqui nós podemos condensar a informação da seguinte maneira. Na verdade, em 1844, que terminou as 2.300 tardes e manhãs, vamos ter um estudo sobre isso mesmo para fazermos todos esses cálculos, Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo para fazer expiação final da lei, ou expiação final dos nossos pecados contidos nos sagrados livros. E ele também é introduzido como sendo Filho do Homem, que é o nosso advogado. Essas duas funções são legítimas a Jesus Cristo por causa da cruz do Calvário, por causa da morte dele no Calvário. Na morte, ele é o Cordeiro de Deus. Ao ressuscitar e ascender aos céus,
Ele é o sumo sacerdote, ele é o cordeiro e é o sumo sacerdote, e ele é o nosso advogado, simultaneamente. O que quer dizer que na obra de Jesus no lugar santíssimo, ele agrega ao pacote de sumo sacerdote não só o facto de ser o intercessor no lugar santo, essa era a obra dele, interceder. Agora no lugar santíssimo ele agrega outros aspectos importantes e fundamentais e que serão finais no grande processo da salvação dos habitantes da terra, que é ser advogado e fazer a expiação final da lei de Deus, ou a expiação final dos pecados contidos nos registros sagrados. Então a pergunta exatamente é quem Deus deu essa visão profética e essa compreensão para levar aos habitantes da terra essa preciosa verdade. Vê que no capítulo 7 do livro de Daniel, no versículo 10, diz que um rio de fogo manava e saía diante dele. Agora observa, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Esses milhões e milhões e milhares de milhares que o assistem e o servem são os anjos. E esse é o contexto interessante que eu queria fazer agora o paralelo com o Apocalipse capítulo 14. Veja que aqui há uma relação profunda, há uma conexão perfeita que nos ajuda a compreender exatamente esse cenário. Apocalipse capítulo 14, o versículo 6, nos vai dizer o seguinte, Apocalipse 14, versículo 6. Observe só como é que é interessante. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra. Vê que no lugar santíssimo, em volta do trono, tem milhares e milhares de anjos. E no capítulo 14, e assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E foi introduzido o Filho do Homem. E no capítulo 14 está a dizer que vi outro anjo. Ok? No versículo 6. Vi outro anjo voar do meio do céu. Esse anjo, vê que pela mensagem dele, ele está a sair desse lugar santíssimo, desse tribunal onde os seres humanos estão sendo julgados. E você vai concordar comigo, porque a informação ela é completa no versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do julgamento. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Esse anjo está a sair diretamente do lugar santíssimo, diretamente do tribunal, onde o ancião de dias e vários outros anjos e o Filho do Homem foi introduzido, abriram-se os livros e é o grande tribunal. Então, nós vemos que o primeiro anjo, na verdade, ele é quem adverte os habitantes da terra que Jesus Cristo se tornou nosso sumo sacerdote para fazer expiação final da lei no lugar santíssimo e que Jesus Cristo é o nosso advogado, começou o julgamento no lugar santíssimo. Quem tem a responsabilidade de introduzir ao mundo essa verdade e maximizá-la para os habitantes da terra é o primeiro anjo. E o que acontece com quem rejeita essa mensagem? Aí vem o segundo anjo. O segundo anjo, no versículo 8, diz o seguinte: e outro anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. Todos aqueles que rejeitarem a obra de Jesus Cristo na sua fase final, no lugar santíssimo, no grande tribunal, para fazer julgamento ou expiação final da lei de Deus, no lugar santíssimo, no grande tribunal, esses que rejeitarem essa mensagem, eles vão cair, definitivamente vão cair. E nós teremos um estudo onde vamos ampliar mais sobre esse cenário, o contexto histórico da queda de Babilônia, com a pregação de Miller, e o contexto profético no final, antes da volta de Jesus, a queda definitiva, porque foi rejeitado Jesus Cristo como o sumo sacerdote, o Filho do Homem, o grande advogado, o único que pode fazer expiação da lei de Deus. E é interessante que o terceiro anjo vai aqui dizer da seguinte maneira: seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, que está no lugar santíssimo, né? Aquele cenário interessante. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Por quê? É simples, porque esses aqui rejeitaram o Filho do Homem como sumo sacerdote, que
faz expiação final da lei no lugar santíssimo como nosso advogado e, consequentemente, ao rejeitarem isso, eles acabaram se submetendo à autoridade da besta, da imagem da besta, recebendo a marca da besta. E o versículo 12 termina dizendo assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Quem fica com a responsabilidade de maximizar a obra de Jesus Cristo no lugar santíssimo, fazendo expiação final dos nossos pecados como Filho do Homem e nosso advogado e nosso sumo sacerdote, para terminar com o plano da redenção em remover definitivamente os pecados de todos aqueles que o aceitaram como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mensagem dos 3 anjos. Percebeu como é que isso é interessante? Então, veja aqui a síntese do estudo de hoje. Perceba bem, é o seguinte: a verdade presente no contexto profético tem que ver com as 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário e a mensagem dos 3 anjos, conforme nós estudamos aqui. Assim, do mesmo jeito que foi na época apostólica. A época apostólica, a verdade presente tinha que ver com as 70 semanas, onde Jesus Cristo deveria ser batizado, deveria ser morto e ressuscitar e ascender ao santuário para ser nosso sumo sacerdote, para mediar por nós no lugar santo. E os discípulos é que pregaram essa mensagem, maximizaram essa mensagem para que o mundo todo saiba. E no contexto do tempo do fim, é como eu já o apresentei, obviamente, que tem que ver com as 2.300 tardes e manhãs, com a entrada de Jesus no lugar santíssimo como nosso sumo sacerdote e nosso advogado no grande tribunal celestial, porque ele é o único que pode fazer expiação da lei de Deus, e quem ele envia na terra para maximizar essa preciosa verdade. A mensagem dos 3 anjos. A mensagem dos 3 anjos maximiza a obra de Jesus no lugar santíssimo para fazer expiação final dos nossos pecados como nosso advogado. E a mensagem da expiação final no Santíssimo, por Jesus como nosso advogado, ela maximiza a verdade da cruz do Calvário como Filho do Homem, que deu a vida por todos nós. Não é lindo isso? Isso é fantástico, isso é extraordinário. Veja como o processo da salvação tem uma cadeia interessante da maneira como Deus está a gerir a questão de lidar com a questão do pecado e a salvação dos seres humanos. Desde a cruz ao lugar santíssimo até a volta de Jesus Cristo. Não é lindo isso? É bom saber isso. Por isso aqui o apóstolo Pedro, ele vai dizer em 1 de Pedro capítulo 1, o versículo 12: por isso não deixarei de vos exortar sempre acerca dessas coisas, ainda que vocês já saibais e estejais confirmados na verdade presente. Então, o que me intriga bastante é ver o silêncio de líderes religiosos em relação a essa verdade presente que exalta Jesus Cristo como Filho de Deus. Ao lidar com a questão do pecado do ser humano, a resolução da crise cósmica em relação à existência do pecado. Por que os líderes religiosos, como diz o apóstolo Pedro, não insistem nessa verdade presente? Simples assim. E tome nota no que eu vou dizer agora. Todo líder que não prega esta preciosa mensagem não é de Deus. Pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, todo líder que não prega essa mensagem não é de Deus. Não importa quem ele seja, não importa qual seja o cargo dele. Toda instituição religiosa, toda organização religiosa, todos os movimentos religiosos que não tenham isso como a verdade presente não são de Deus. No falando das 2.300 tardes e manhãs, da purificação do santuário, da entrada de Jesus no lugar santíssimo, não falam sobre Jesus como grande advogado no tribunal celestial que nos defende e fazendo expiação final dos nossos pecados no lugar santíssimo. Não falam da mensagem dos 3 anjos. Pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, não são servos de Deus. Não são representantes de Deus. Por quê? A verdade presente é aquela que Deus empodera com o Espírito Santo para que os habitantes da terra saibam, para que sejam salvos, sejam curados, sejam libertados e encontrem a alegria e a paz
de ter um Salvador sempre presente e trabalhando para a nossa salvação. Muitos, como Maria, quando foi ao túmulo, diz assim: onde colocaram o meu Senhor? Não sabe onde está o seu Senhor. Você sabe onde está o seu Senhor agora? Agora você já nem é como Maria. Agora você tem a visão onde está o seu Senhor. Agora que você sabe onde está o seu Senhor, por que você não baixa o rosto e fecha os olhos e ore comigo? Querido Deus e Pai, obrigado por essa preciosa verdade de que Jesus Cristo continua trabalhando por nós, em nosso favor, para que a questão do pecado seja completa e definitivamente resolvida em nosso coração e também como nos registros sagrados do Santuário Celestial, no lugar santíssimo, em sua obra de expiação final como nosso advogado. Obrigado por sabermos onde Tu estás agora e trabalhando para nós. Ajuda-nos a nos focarmos em Ti e em nenhuma instituição, em nenhum homem e em nenhuma organização. Ajuda-nos a colocar a nossa confiança na autoridade máxima que é as Sagradas Escrituras e na autoridade máxima que é revelada por ela, que é Jesus Cristo. Ajuda-nos a nos tornarmos dependentes deles e focados tão somente nele. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, viver com sabedoria é ter Deus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe.